Oi, libretos! Bem-vindos a mais um vídeo de Libras e o tema de hoje é um tema que geralmente surgem muitas dúvidas para as pessoas que estão aprendendo Libras. E que tema que é esse, professora Aninha? É como montar frases em Libras na estrutura da Libras, na estrutura correta. Costumam dizer que a Libras fica ao contrário. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso. E se você não ouviu falar sobre isso, já viu alguém sinalizando ou, professora, por que você está fazendo ao contrário? Porque quando a gente sinaliza na Libras, a gente sinaliza na estrutura da Libras e não seguimos exatamente a ordem certinha da língua portuguesa. A ordem com que nós falamos, fazemos as pronúncias ou a ordem com que escrevemos na língua portuguesa. A Libras, ela tem uma estrutura própria, que é diferente da língua portuguesa. E para a gente entender essa estrutura, eu sempre falo que o segredo é pensar de forma visual. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ter que esquecer a língua portuguesa, deixa as regrinhas do português, deixa a língua portuguesa um pouquinho de lado e vamos pensar sempre de forma visual. Então vamos lá para os nossos defeitos especiais. Aí, deu certo, de primeira. Então vamos lá, eu quero mostrar para você na prática, agora eu estou aqui com a minha lousa, então vamos lá, nós temos uma frase aqui, ó, a tampa da caneta está quebrada. Como que eu deveria sinalizar em Libras na ordem correta, na estrutura correta e tal? Como que a gente faz, professora? Se eu fosse sinalizar isso daqui na ordem que está aqui, a tampa da caneta está quebrada, ou fica sem sentido, e fica confuso para o surdo entender. A gente acaba caindo no português sinalizado, tentando seguir a ordem do português, e que geralmente não dá muito certo. Então vamos lá. Se eu fosse fazer o A. Se eu fosse fazer tampa, da, caneta, está quebrada. Isso aqui que eu acabei de fazer, seguir a ordem certinho, significa português sinalizado. Não faz sentido, porque a gente vai pegando sinal por sinal solto, tentando juntar, formar uma frase. E aí ele não respeita uma estrutura correta da Libras, uma estrutura visual, e aí o surdo vai olhar e não vai entender nada. Tampa, que tampa? Isso aqui é um sinal, de repente, de tampa, pode ser a tampa de uma panela, mas a gente está falando da tampa da caneta, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como que eu posso sinalizar, então? Esse outro está aqui também, ó, está. Esse sinal de está aqui é um sinal de estar no local, estar no lugar. Então fica muito confuso para o surdo entender tudo isso. Para ficar de um jeito mais claro, mais fácil de entender na estrutura da Libras, vamos pensar de forma visual. A tampa da caneta está quebrada. Tá, como que é a tampa da caneta? O que eu tenho que mostrar primeiro? Caneta, o sinal de caneta. Agora que eu mostrei aqui o sinal da caneta, eu posso fazer o quê? A tampa da caneta, olha só. Porque a tampa da caneta, ela vai aqui na ponta da caneta. Se eu não mostrar de forma visual a caneta aqui, e fizer esse sinal aqui de tampa, do que? Tampa da onde? Não vai entender da onde que é essa tampa. Por isso que é visual. Caneta, ok. Tampa, a tampa tá aqui. Essa tampa aqui, quebrada, agora faz sentido. Isso daqui, ó, que eu tô mostrando, o que tá acontecendo com isso daqui? Isso aqui, ó, tá quebrado. Esse aqui é o sinal de quebrar. Então, essa tampa eu apontei e está quebrada. Agora, de forma visual, o surdo vai olhar e vai entender tudo que eu sinalizei. Caneta, tampa, quebrada. E aí, não é que é o contrário. Se a gente for escrever isso que eu acabei de sinalizar para vocês, ficaria como? Ficaria assim, ó. Caneta, tampa, quebrada. Por isso que as pessoas pegam e falam assim, na Libras fica tudo ao contrário.
Não é que na Libras fica tudo ao contrário, é que na Libras a gente estrutura a frase para ficar de uma forma visual, de um jeito que se entende. Porque se a gente for sinalizar aqui, ó, na ordem da língua portuguesa, vai ficar confuso e não fica visualmente combinando para o surdo entender o que foi sinalizado. E na Libras nós queremos o quê? Nós não queremos o português. Na Libras nós queremos entender e se comunicar com os sinais. Por isso que a gente faz essa questão da estrutura da Libras. E aí você pode se perguntar assim, mas professora, e o a? E o da? E o está dessa frase? Cadê? A senhora não sinalizou? Não sinalizei. Por quê? Na Libras nós não temos esses elementos de ligação, de conjunção da língua portuguesa para ficar dando entendimento na frase, porque de forma visual já se entendeu o que foi sinalizado. Então, isso aqui é português, isso aqui é Libras. Então, entendemos isso. Vamos entender agora, vamos fazer uma outra frase, uma outra situação em Libras e agora entendendo de forma visual. Nós não vamos precisar imaginar, nós vamos visualizar tudo. Agora, um convite para você que está acompanhando aqui esse conteúdo. Você quer aprender um pouco mais de Libras? Ver um pouco mais de conteúdos de Libras mais avançados, inclusive como esse aqui sobre a estrutura da Libras e de forma gratuita? Se você quiser, ó, depois você clica no link que eu deixei aqui para você fazer um cadastro para você receber esses conteúdos de forma gratuita e ter acesso a esses conteúdos exclusivos que você não encontra em lugar nenhum aqui no YouTube. Agora, eu quero falar com você sobre a estrutura da Libras nessa frase aqui, olha. O lápis está em cima da mesa. O lápis está em cima da mesa. Pensa junto comigo. O lápis está em cima da mesa. Pensou? Tá. Dessa forma, o lápis está em cima da mesa. Língua portuguesa, frase na língua portuguesa, mas agora nós queremos trocar tudo isso para a estrutura da Libras, sinalizar em Libras do jeito certo. Se eu fizer nessa ordem, o lápis está em cima da mesa, olha como que ficaria, ó. O lápis está em cima da mesa, certo? Não combina de forma visual, juntando tudo. O lápis está em cima da mesa. Professora, tá certo, isso é Libras. Não, isso não é Libras, isso é português sinalizado e o surdo não vai te entender se você sinalizar dessa forma. Sabe por quê? Se você sinaliza assim, ó, o lápis está em cima da mesa, lápis aqui em cima da onde? Se você pega um lápis e coloca ele aqui, o que vai acontecer com ele? Você colocou ele na onde? Num espaço? O lápis está flutuando aqui, o lápis aqui? Ou então, se você coloca aqui, o lápis vai fazer o quê? O lápis em cima da mesa. Se você coloca o lápis aqui, o lápis vai pegar e vai cair no chão. Olha só. Então, o lápis em cima caiu, quebrou, caiu no chão, vai quebrar a ponta da caneta, do lápis, enfim. Não faz sentido. Então, o que a gente tem que fazer? Calma aí. Pegando aqui os estralos do meu joelho, a Aninha está crocante. Então, o que a gente tem que fazer? Pensar de forma visual. Antes de colocar o lápis em cima da mesa, o que eu preciso ter para o lápis não cair? Preciso ter a mesa. Então, por isso que tem essa troca, ó. O lápis está em cima da mesa, mas a gente vai sinalizar o que primeiro? Mesa, lápis em cima. Ah, por que eu vou sinalizar primeiro mesa, depois lápis, depois em cima? Trocando de novo, professora? Porque a gente tem que pensar de forma visual. Para o lápis não ficar flutuando aqui ou cair no chão, a gente vai fazer o quê? A mesa, o lápis aqui em cima. Agora faz sentido. Mesa, o lápis aqui em cima. Olha só como fica mais claro, mais fácil. Se eu sinalizo da ordem ao contrário, o lápis está em cima da mesa, ele cai. Mas olha agora com os nossos defeitos especiais. Ah, agora sim, olha só, nós temos uma mesa. Então, agora que nós temos uma mesa aqui no nosso cenário,
Eu posso dizer o quê? Que o lápis está em cima da mesa como? Mesa. Ah, olha aqui a mesa, olha só. Mesa, lápis em cima. Mesa, lápis em cima. Então fica de forma visual mais fácil de se entender. Não significa que a Libras fica ao contrário. Significa que nós temos que respeitar a ordem visual dos sinais. Se eu faço o primeiro sinal sem a mesa, o lápis vai cair no chão ou vai ficar flutuando. E aí a gente coloca alguns sinais, a gente troca a ordem. Sinaliza primeiro, depois o outro. E não respeitando exatamente a ordem da frase ou da pronúncia da língua portuguesa. Mas olha só, vou te contar uma coisa. Tem um outro fator que deixa a Libras muito mais interessante, essa estrutura da Libras muito mais interessante, muito mais rica e que vai fazer você entender ainda mais sobre a estrutura. Calma aí. Produção, por favor. Olha só, uma coisa que deixa a Libras muito fácil de entender são os marcadores da Libras. Se a gente respeitar os marcadores, que é outra coisa, da forma visual, facilita muito o nosso entendimento na Libras também. O que seriam os marcadores da Libras? Como que funciona isso na estrutura? Quando eu marcar no espaço aqui algum local, um lugar em um lado da Libras, no meu espaço, aqui a gente tem que respeitar na hora de sinalizar. Olha só, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou para o trabalho. Eu vou para o trabalho. Lugar aqui, ó, trabalho. Lugar e o sinal de trabalhar. Isso aqui é o sinal de trabalho, de trabalhar. Então, esse lugar aqui é o meu local de trabalho. Lugar, trabalho. Eu vou. Então, eu falei aqui esse lugar, trabalho, aqui, eu vou. Esse sinal aqui de eu ir, eu vou. Se eu fiz o sinal de trabalho desse lado aqui, eu tenho que respeitar esse sinal de ir para esse lado aqui. Porque se eu fizer assim, ó, local de trabalho, eu vou, professora minha, você tá querendo fugir do trabalho, né? Porque isso aqui é o caminho contrário do trabalho, sendo que de forma visual eu marquei desse lado aquaqui. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Então, se eu quero ir para o trabalho, eu vou aqui para o trabalho. Se eu tivesse marcado desse lado aqui, ó, lugar, trabalho, eu vou, aí eu teria que ir desse lado aqui e não para esse lado. Isso são coisas que se chamam marcadores da Libras e que também faz parte de toda essa estrutura visual e que facilita na hora da gente sinalizar e para o surdo nos entender. Muito bem, então se você curtiu, gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui, clica no link que eu deixei aqui para você fazer um cadastro para você receber esses conteúdos de forma gratuita e ter acesso a esses conteúdos exclusivos. Compartilha esse vídeo com seus amigos e com o mundo e me siga nas redes sociais.